Olá, gente, boa noite. Leandro Afonso aqui falando com vocês. Hoje, nessa quinta-feira, 7 de maio, em tempos de quarentena é sempre bom a gente confirmar, né? O dia e hoje estaremos aqui com o Diogo Cronenberg, que eu vi que já apareceu aqui, que maravilha. Vamos lá, Diogo. Estaremos aqui para falar de direção cinematográfica e temas afins. Afinal de contas, é inevitável que isso venha. Olá, Diogo. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo na paz com você? Tudo. Maravilha. Deixa eu tentar levantar um pouco assim. Pronto, aí fica melhor agora. Então, vamos lá, gente. Só vou fazer uma brevíssima apresentação nossa e aí depois vou pedir para Diogo falar um pouco mais dele e a gente fica nesse bate-papo junto com a participação de vocês. Como eu vinha falando um pouco antes da chegada de Diogo, bate-papo de hoje, direção cinematográfica, com nossas contribuições dentro do possível, dentro daquilo que a gente faz e fez como professores, pesquisadores e realizadores. Para começar, eu quero conversar com o Diogo e perguntar, e pedir, na verdade, que você fale, Diogo, um pouco de sua trajetória, que, enfim, nós sabemos um pouco, mas para quem está aí entender de onde viemos, como estamos, como chegamos, para saber de que forma nós podemos contribuir para quem está aí do outro lado, querendo saber um pouco mais sobre direção cinematográfica. Sei que você filmou em alguns estados no Brasil, fora do Brasil, estudou fora do Brasil, então fala um pouco mais aí de sua trajetória. Primeiro, só dizer, né, que é um prazer imenso, né, agradecer ao INC pelo convite, né, e agradecer ao Leandro, né, que é meu grande parceiro de trabalho, e é sempre um prazer estar com ele, com você, Leandro. Então, gente, eu estudei audiovisual, né, na graduação, aqui em São Paulo, no curso da ECA USP. Aliás, antes disso, tem uma coisa interessante, que quando eu tinha 15 anos, eu já tinha esse interesse desde sempre, né? Por cinema. Então, lá em Belo Horizonte, de onde eu sou, eu fiz um curso de introdução à história do cinema no SEC, que é o lendário Centro de Estudos Cinematográficos de Minas. Então, isso foi muito importante na minha trajetória, aprendi muito lá, né? Tive grandes professores. Aí depois, então, né, fiz o vestibular, vim para São Paulo fazer a graduação e depois fiz um mestrado na Universidade de Colômbia, em Nova York, centrado especificamente em direção e roteiro. Então essa é a minha formação, né? Depois eu voltei para... E nesse meio tempo, né? Participei de inúmeros curtas, né? Alguns eu dirigi, escrevi, em outros fui técnico de som direto, fiz muita coisa mesmo em termos de curta. E aí voltei para o Brasil, fiquei um tempo em Minas e depois voltei para cá e agora estou no Instituto, dando aula com o Leandro. Agora, Leandro, a gente podia fazer o inverso, né? Você podia fazer uma breve apresentação sua também, que você também, como eu sei, né, passou por muitos lugares também e filmou em muitos lugares distintos. Então a gente tem essa conexão, né, em relação a isso. Sim, sim. É, Minha graduação, na verdade, em rádio e TV, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, foi onde eu fiz meu primeiro curta, um documentário do goleiro ao ponto esquerda sobre, enfim, seleção de futebol amador de Itabuna. Eu vou entrar menos nos detalhes dos filmes, que eu acho que a gente pode entrar depois, e mais na formação e nos lugares. Minha graduação foi em rádio e TV, depois eu fiz 4 curtas independentes entre 2012 e 2015, 2 em Salvador, 3 em Salvador, 1 em Ilhéus. E em 2016 eu vim para São Paulo, no final do meu mestrado, que eu comecei lá na UFBA, na Federal da Bahia, em Comunicação e Cultura Contemporânea. No final do meu mestrado eu vim para cá, para desespero de meu orientador na época, Guilherme Maia,
porque eu não tinha escrito a dissertação ainda. Mas enfim, deu tudo certo. E vim para São Paulo em 2016, 2017 comecei a dar aula de direção no INC. E nesse período de 2015 a 2019 eu finalizei o mestrado, e em 2019 eu fiz meu primeiro filme aqui em São Paulo, o Toda a Sombra Parece Viva. Na verdade, filmei em 2018 e finalizei em 2019. De trajetória básica, eu acho que esse é o básico, que agora a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes também. Então a gente pode aproveitar e falar justamente desse último filme, né? Que é um filme, aliás, super premiado agora, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, para que todo mundo conhecesse, né? E falasse alguma coisa que você quisesse sobre o processo, como foi filmar, né? Foi a primeira vez que você filmou aqui em São Paulo. Então, como que isso é diferente, né? De filmar em outros lugares, sei lá, ou não, né? Você falasse um Sim, pouco sobre. tem muitas especificidades esse curta. O curta, ele nasce de uma ideia de fazer um filme de suspense, e pouco a pouco ele vai ganhando corpo e especificidade de um filme que vai abordar questões mais específicas, que vão além do suspense pura e simplesmente o suspense, que é maravilhoso, nada contra, que fique claro. Suspense é um gênero, um estado de tensão que buscamos e que é muito bem-vindo em muitas situações cinematográficas. E era diferente porque era a primeira vez que eu estava filmando num lugar onde eu estava filmando pela primeira vez. Porque mesmo quando eu filmei, eu comecei filmando em Itabuna, fui para Salvador, voltei para Ilhéus, mas sempre por ter família e amigos nesses lugares de longa data, existia uma certa facilidade de se obter contatos, que aqui não tinha, né? Eu estava 2 anos em São Paulo, não tinha exatamente amigos em São Paulo como eu tinha em Salvador. Tinha amigos, mas não da mesma quantidade, não na área como eu tinha em Salvador, Itabuna e Ilhéus. E aí eu me utilizei um pouco do papel do professor, que tem contatos com os alunos. E aí mais da metade da equipe foi de alunos e ex-alunos, assim. E isso facilitou muito, é o processo de produção independente. Eu acabo dizendo o seguinte para a equipe: ó, a gente não tem finanças, e é importante frisar isso. Você também vai poder falar sobre essa questão quando for para os seus curtas, e a forma que eu posso jogar com vocês é a seguinte: ó, quando e se o filme ganhar alguma verba, cada um recebe proporcional ao seu trabalho. Ou seja, se o filme custa 50 mil reais, se ele deveria custar 50 mil reais com cada um recebendo o seu percentual, e se você, por exemplo, receberia 5 mil, o seu cachê equivale a 10% do orçamento do filme. Logo, na hora que eu for registrar o filme no Ancine, você vai ter 10% do filme. Quando e se o filme ganhar alguma quantia, você vai receber esses 10%. Foi o que aconteceu em novembro de 2019, do ano passado, quando a gente foi para a Mostra Sesc de Culturas Cariri. É uma mostra que paga pela seleção, paga uma quantia, eu pego essa quantia, abro para todo mundo: galera, então mandem suas contas, a gente efetuou esse pagamento. Esse ano o filme começou a ser exibido na Amazon Prime em 5 países, primeiro anglófonos, que eram Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. E depois, há pouco tempo ele está na Amazon Prime Brasil também. Então, quem quiser conferir, Toda a Sombra Parece Viva, digita lá, o filme está disponível. E em termos de processo, terminou sendo bem tranquilo, porque como o processo de seleção da equipe se deu basicamente ou com referência de alguém muito próximo, ou com pessoas com quem eu tinha tido contato em sala de aula, eu já conhecia perfis e virtudes dessas pessoas. Então foi relativamente tranquilo, com essa diferença: eu não tinha esses contatos como eu tinha na Bahia, e aqui eu utilizei aquilo que era possível, que era a rede de contatos como professor, e a parte da equipe virou amiga, enfim. Foi bem interessante. Mas e você? Eu acho.
Ou, desculpa, fala. Eu queria comentar só que isso que você diz já é assim um grande ensinamento para quem porventura esteja vendo a live, né, e ainda não tenha alguma experiência dentro dessa área, que é uma área coletiva, né, por excelência, né? Então assim é uma área de amigos, né? A gente se junta para fazer um trabalho em grupo, né? Então isso é muito. Então, daí a importância de você, né, achar um grupo aqui, né? Você não faria nada sozinho. E nesse sentido, desculpa, pode falar. Não, e nesse sentido, prossiga, depois eu falo. Não, não, pode falar mesmo. É... E é importante frisar isso do coletivo, porque esse filme é de longe o filme onde eu menos intervi na direção e o filme que eu mais escutei, onde eu mais escutei no set. O final do filme foi uma sugestão de Maria Spector, diretora de fotografia. E mesmo esse final houve sugestões da assistência de direção ali compostas por Sara Negretri e Maynard. Na cena do metrô também a diretora de fotografia Maria sugeriu que a gente tentasse algo que eu não tentaria se ela não tivesse sugerido. E em várias outras situações, eu lembro que Suelen contribuiu com questões, Luciano, várias pessoas sugeriram ideias. A maioria delas eu terminei escolhendo e acatando e colocando no filme. E eu sinto que é um filme bem melhor justamente porque eu escutei mais e porque eu me abri mais às possibilidades que cada um tinha de contribuir e de tornar o filme melhor. Então é essencial a gente entender que muitas vezes o principal trabalho da gente, ou um dos principais, vai ser escolher as pessoas certas e escutar essas pessoas, porque o que elas têm para sugerir, em boa parte das vezes, é melhor do que aquilo que a gente tinha pensado. Então é muito bom Muito, né? frisar isso. Eu achei excelente isso que você disse, que é uma lição e tanto mesmo. E eu tô super feliz por falar nisso, que eu vi que tá na live aqui, eu não sei se ela tá ainda, a Letícia, que foi a maquiadora do meu primeiro curta aqui em São Paulo. Tá? Então a gente tá falando de colaboração, né? Uma grande colaboradora. Então, um grande abraço, Letícia, se você estiver aí ainda. E, inclusive, parte do filme tem um mérito seu também, que antes do corte final eu te mandei pedir para você dar uma olhada como parceiro, como amigo, e você fez observações que foram levadas em consideração. Eu acho que foi no tratamento do roteiro ainda até que eu te mandei. Eu não sei se foi o tratamento do roteiro, o primeiro Não, você corte do filme, mandou o primeiro corte. o primeiro corte do filme já, né? E aí você fez algumas observações e eu levei em consideração também. Mas fale de você agora. Eu lembro que de seus cultos o que mais me marcou foi o Vaca Parida. Vaca Parida. Ah, então, Acho que é Vaca o que eu Parida mais gosto, mas falei. foi feito dentro do contexto do meu mestrado, né? Que eu estava fazendo fora do país, mas eu sempre vinha nas férias. E aí eu tinha os amigos daqui de São Paulo da graduação que sempre estiveram comigo. E eles foram, dois deles viajaram comigo para o interior de Minas para a gente fazer esse empreendimento que era meio louco, né? Porque era filmar bem rápido um curta que, em termos de produção, exigia bastante coisa, né? Filmar com animal, o que não é fácil, né? Com vários animais, inclusive, com criança como protagonista, né? Então tinha vários desafios e mais uma vez, frisando mais uma vez a importância da colaboração, eu tive esses amigos, né, que estudaram comigo aqui em São Paulo e que foram super parceiros. Sem eles, esse filme seria impossível. Que era um desafio atrás do outro e pouco tempo, né, para viabilizar tudo isso. Então foi uma produção que me ensinou muito também, que ensina a gente aprende também a medir melhor as coisas, né? Foi meio exagerado, né? A ambição foi meio grande demais para as condições que eu tinha. Então, com isso também, né? A gente aprende com esse tipo de coisa. Eu acho que a maior lição que eu tive foi essa, né? De adequar melhor, né? É aquele famoso triângulo. Não sei se você conhece aquele triângulo do bom, barato e rápido. Tá, sim.
né, você não, se você quer uma coisa boa e rápida, ela não pode ser barata, né? Se você quer barata e boa, ela não pode ser rápida. Então, sempre, é, então, prestar atenção a isso é fundamental, né, no desenvolvimento de qualquer produção. Porque não é só uma questão de criatividade, né? É uma questão de como que de produção, né? De como que você é o que você quer, mas também o que você pode, como você mobiliza pessoas e recursos, etc., né? Para conseguir fazer o que você quer. Então eu acho que isso é importante também para as pessoas enxergarem a direção, que eu acho que tem um mito também para quem não quem ainda não se aventurou nessa área do diretor como um artista genial, né? Alguém que, né, tem uma grande ideia e simplesmente faz. E não é assim, né? A gente está dentro de um sistema assim, de produção. Não é deixar de dar atenção para o aspecto artístico que é fundamental, né? Sem sombra de dúvida. Mas também tem esse outro aspecto que diz respeito, sei lá, à logística, né? A coisas técnicas e isso inclusive é algo que a gente pode ensinar, né? É algo sobre o qual a gente pode compartilhar experiências e tal. Então acho que isso é fundamental, que muitas vezes a gente fica preso a esse mito e esse mito não corresponde à verdade do que é o trabalho, né? Não é só isso, né? Não que o mito não faça Sim. parte, mas não é só isso. Exato, e a gente pode. Eu vou compartilhar duas situações aqui, talvez mais, e depois eu quero que você fale também sobre essa experiência dos Estados Unidos e desses mitos, né? Desde o mito de que não há investimento dos Estados Unidos no cinema, o que é uma mentira, e a seção, eu posso até. Acho que é Section 183, se não me engano, você pode até dizer com mais propriedade, talvez, é do cinema, meu Deus. Existe essa que é dedicada à isenção e à liberação de taxas e impostos para produções cinematográficas abaixo de não sei quantos milhões. Enfim, mas assim, existem questões que a gente precisa entender. Travou? Travou um pouquinho, mas agora voltou. Tá. Deu para escutar até onde? Você estava falando das taxas da isenção. Sim, e além delas você vai poder falar como alguém que morou lá e filmou lá. E falar de sua experiência. Mas assim, existem situações que, por exemplo, teve uma vez o Curta Lara, eu fiz em Ilhéus, e as principais cenas se passavam no cinema. E a gente filmou sábado e domingo. Acho que a gente entrava meio-dia, eu era 11, até uma. A gente filmou no sábado e chegou no domingo, o cara que abriu o cinema pra gente não apareceu. 11 horas, meio-dia e meia, nada do cara aparecer. A gente falou que o cara não acha que não vai aparecer, não atende celular, vamos pra praia. Porque o cinema era em frente à praia. Aí uma cena que deveria ser no cinema foi na praia, peguei uma insolação, mas a gente tinha que fazer o quê? Tinha que fazer o filme, porque tinha que entregar o equipamento, que era de uma produtora que de segunda a sexta estava fazendo publicidade. Foi uma parceria que tinha que dar um jeito ali. Da mesma forma que no caso do Toda a Sombra, teve uma cena em que a gente ia filmar no metrô, cai a luz no metrô. Aí você vai fazer o quê? Felizmente, rolou uma coincidência, enfim, quase divina ali, que caiu muito bem, era maravilhoso, era maravilhosa a ideia de cair uma luz. Mas, enfim, eu poderia fazer lista de vários e vários imprevistos aqui que acontecem na hora do set e que você tem que, sobretudo, resolver o problema. Sim. Pensando na estética, claro, pensando numa possibilidade de escolha que esteja em sintonia com o que você quer fazer e que esteja em sintonia com o que você pode fazer. Mas esse equilíbrio, invariavelmente, tem que acontecer. E não é nada romântico, não é nada glamuroso, muitas vezes. A gente não é essa pessoa que fica ali na cadeirinha dizendo fulano, me dá uma água, fulano, faz aquilo. Não é assim. Não é mesmo, né? Provavelmente nem em grandes produções é assim. Talvez em produções gigantes, em instantes específicos, seja assim. Ah, Mas você tinha dito para eu falar da experiência americana, foi justamente super útil para desmistificar essa ideia de que talvez lá pudesse ser assim, como você está falando, e não é, né? Pelo menos numa realidade, né, de produção independente e tal, é muito parecido com qualquer outro. E eu tive colegas, né, de todos os lugares do mundo, em todo lugar, sabe, é a mesma coisa. Claro, existem diferentes níveis de produção, mas os problemas fundamentalmente são os mesmos. Então, acho que isso é muito interessante, né? Assim, uma coisa
que eu pude ver de perto e agora eu afirmo categoricamente isso, que é igual em todo lugar. Então é muito útil a gente saber lidar com o imprevisto, igual você estava colocando, né? Saber incorporar, né, o acaso e a beleza que existe nisso também, né? Às vezes um problema pode ser um problema bom e saber ter essa visão, né? Transformar o que poderia se tornar um desespero em algo que seja produtivo, eu acho que essa é a grande sacada, né? Você falou aí do o tripé, o rápido, rápido, bom e barato, né? É, Também conhecido como impossível. Mas tem um livro que é o Rápido, Barato e Sob Controle, que ele vai tratar de diretores e diretoras que, em determinado momento, especialmente, mas não só no início de carreira, trabalharam com filmes com um orçamento muito enxuto. E a gente está falando de filmes como Dark Star de John Carpenter, de diretores como Jonathan Demme, gente são grandes para o cinema no século XX. E eles, em algum uhum. momento, tiveram que passar perrengue para poder fazer os filmes que eles queriam fazer. E é muito bom ver como essa falta de recursos, uma vez que você abraçou ela, ela pode ser usada como elemento criativo. E entender que o rápido, bom e barato o tempo inteiro não vai dar, mas entender que é possível, dentro de possibilidades que não são as mais ricas do mundo, é possível você fazer filmes interessantes, filmes honestos, filmes que você olhe para aquele filme e se diga, pô, me vejo aqui nesse filme. E esse livro eu acho um livro bem interessante para a galera que, como nós, em algum momento pensou em fazer um filme que pedia um pouquinho mais de produção do que a gente podia dar. Ou que pedia um pouquinho mais de equipe do que a gente podia dar. Ou de tempo do que a gente tinha à disposição. Eu acho que pensar, esse livro é uma boa, e a gente pode aqui também ficar falando de outras obras ou outros processos, para estimular as pessoas a pensarem assim, ó, a gente pode romantizar o que não defendemos, a gente pode dizer que não vai fazer, porque não tem todo o dinheiro do mundo, o que eu particularmente também não defendo, mas é cada um. Ou a gente pode ver o que a gente quer, o que a gente pode e em que medida esse desejo e essa possibilidade podem se unir. Encontrar, né? Eu também acho. E aí fazemos os filmes. Então, acho que, não sei, acho que você poderia falar também algo de algum caso específico que você viveu no set, de alguma situação que esse improviso ou esse acaso teve que ser trazido à baila, ou teve que, enfim, você teve que lidar com um perrengue ali. E você lembra de algum, assim, específico que você queira mencionar? Teve um filme que eu fiz nos Estados Unidos e era todo externa, praticamente. Já estava um pouquinho atrasado e começou a chover pra caramba. Então, eu tive que repensar, né, na hora, assim, cenas, planos. Por sorte, depois a chuva abrandou, entendeu? Não foi um grande problema, mas foi um momento, assim, de crise, né? Porque aí você tem que parar e reformular o que você está fazendo completamente. Mas se você tem planejado, eu acho que uma grande lição também é você planejar bastante, né? Assim, porque mesmo você planejando o máximo que você puder, inevitavelmente você vai encontrar problemas, né? Então, para encontrar menos problemas do que o necessário, é o que eu falo com os nossos alunos sempre, né? Tem que planejar ao máximo. Quanto mais que hoje a gente está cada vez, né, com menos tempo, com menos. É um paradoxo, né? Porque tudo se democratizou tanto, mas ao mesmo tempo muitas coisas ficaram mais difíceis também, né? Então, a gente tem cada vez menos tempo. Se a gente está num esquema, aí falando num esquema de produção, assim, você conseguiu, ganhou um edital, conseguiu verba.
você tem hoje em dia, comparado com décadas anteriores, menos tempo para fazer um longa-metragem, né? Porque é tudo mais caro. Então, é essencial a preparação. Eu saí um pouco do que você me perguntou, mas só Ah, para frisar isso que eu acho fundamental. Outra coisa que também eu queria sair um pouco, que eu tô vendo aqui que tem gente interagindo, ó, te perguntaram o nome do livro, de novo, que você falou. é rápido, barato e sob controle. É de. Não, Peter Baskins, eu acho que ele é do livro da Nova Hollywood. Rápido, barato e sob controle. É É o que tá vendo aí, e de eu queria. John Gaspard. Rápido, barato e sob controle de John Gaspard. Mas prossiga. Então já estão com o nome aí. E eu queria falar justamente isso, que eu e Leandro estamos conversando aqui, mas que é para vocês justamente assim, sintam-se à vontade para fazer perguntas, né? Para qualquer coisa, né? Que queiram saber, que julguem relevante, podem perguntar, tá? Usem os comentários aí para isso, que a gente está aqui para isso, né, Leandro? Exatamente. Porque se for só a gente pode ter esse bate-papo, enfim. Não na casa alheia, porque ninguém está podendo sair de casa, mas É, nem no bar, porque também ninguém está podendo ir para o bar. Mas enfim, podemos ter essa conversa só a gente. A ideia aqui é justamente, no caso, assim, falamos do livro, Valena e Alejandro quiseram lembrar, nós falamos. Ups. Mas, enfim, questões que vocês queiram saber, ou gerais ou específicas, também são bem-vindas. E chuva é uma questão muito básica, assim, porque eu não sei você, mas eu sempre tentei filmar na época menos chuvosa do espaço onde eu estou. E é uhum, importante a gente também pensar no seguinte, eu já ouvi muitas vezes um certo, enfim, eu não vou usar o termo que poderia ser pouco generoso, mas há um certo consenso assim de, verão é chuvoso, Brasil verão é chuvoso, então, verão é chuvoso no sul e sudeste. Se você for em Salvador, a época chuvosa é outono e inverno. Aí quando eu fui filmar em Salvador, eu fiz questão de filmar o quê? Sempre dezembro. Sempre filmei em dezembro. Aí meu primeiro curto em Salvador, filme em dezembro, época seca, sol a pino, o que é que acontece no primeiro dia? Chuva. São Paulo, fui filmar o quê? Agosto. Agosto em São Paulo é um mês seco, diferente de Salvador, que é um mês chuvoso. Onde a gente tem um mês chuvoso. Aí o que é que acontece quando eu vou filmar aqui em São Paulo? 2 de agosto de 2018, chuva. Então, assim, é algo é que a gente. inevitável. É bom a gente pensar em filmar na época seca, mas mesmo assim pode acontecer. E eu acho bom também frisar isso. Eu escolhi filmar, sempre escolhi filmar na época seca da cidade onde eu estava. E em boa parte dos filmes, se você contar desde o TCC, metade dos filmes, dos últimos filmes, eu peguei chuva, mesmo filmando na época seca daquela cidade. Eu posso Então, complementar só com uma coisa vá. engraçada. Eu filmei no Piauí, né? Num lugar onde não chovia há, se não me engano, 2 anos, e choveu quando eu estava Putz. lá. Desculpa, Leandro. Eu, Ó, o Pablo, desculpa, vai só mais chover uma com você. coisa. Ele falou, tava falando de chuva, ó. O Pablo é, foi assistente de produção do filme Vaca Parida, que você citou antes, e ele tá falando na live aqui que ele se lembra que no Vaca Parida também é outra história de chuva. Choveu como não chovia em Minas, se não me engano, há 70 anos. E a maioria das cenas era externa também. Sabe, acabou a luz, teve todo tipo. Eu tinha me esquecido disso também. Teve todo tipo de problema. Outra coisa que é uma loucura, e aí, por exemplo, Valena falou que em Belém não vai ter esse problema, vai chover com certeza, né? E aí, Então já isso é tá. até, enfim, me permitindo brincar com isso, Valena, assim, eu acho que você já pode até botar na ordem do dia, assim, a ordem do dia tem 6 horas ou tem 8 horas, incluindo aquela pausa da chuva que vai ter de qualquer jeito. Mas o próprio Bacurau, eu fiz uma live com o Pacote, o Tomás Aquino, e ele disse que logo antes da filmagem, choveu como não chovia há meses também. E aí o que era para estar tudo seco, ficou verdinho. E aí tem alguns planos de Bacurau que a gente vê assim, tem muito verde. E assim, foi porque choveu. E aí qualquer chuvinha que deu ali, pelo que o Tomás estava me falando, já vem um verdinho
E aí Tem a, abraça, né? já que a gente tá falando de chuva também, tem a história famosa, aí no caso de Bacurau isso foi abraçado, agora virou a live das chuvas, né? Mas isso é muito interessante mesmo, isso perpassa, porque isso é um problema muito real, né? De cinema. Sim. Tem a história famosa do Vidas Secas, né? Que quando o Nelson Pereira foi lá filmar Vidas Secas, choveu. Então ele não podia filmar Vidas Secas, né? Teve que esperar. Aí filmou outro filme. Ah, você vê, o cinema é uma coisa tão potente que ele leva chuva para os lugares. Não, eu tô É, brincando, antes fosse, eu tô brincando coisa séria, perdão. Mas a gente estava onde mesmo agora? A gente ia falar de quê? Da chuva, live da chuva. a chuva acho que tomou conta da. Mas eu queria muito que as pessoas estão se manifestando, eu Ah, reforço o convite para que elas façam perguntas. Mas pode continuar, Léo. a Júlia falou aqui, processo de desenvolvimento de filme e relação da equipe no set. Hum. Júlia, isso é muito pessoal e eu acho que pode ser interessante justamente a gente trazer nossos formas de feitura aqui. Esses dias um aluno me perguntou, me pediu o argumento do filme Toda Sombra Parece Viva, por exemplo. E eu cheguei e falei, eu particularmente não faço o argumento antes de fazer o roteiro. E a única vez que eu fiz um argumento antes de fazer o argumento e o roteiro e o filme não foram para canto nenhum. Lógico que isso não é uma regra e o fato de o filme não ter ido para canto nenhum não tem necessariamente relação com o fato de ter começado com o argumento. Pode ser porque o argumento era ruim mesmo. Mas é algo que, por exemplo, eu sempre já, de uma maneira geral, trabalho ou com descrição de cenas ou de ideias e depois transponho para o roteiro ou já começo no próprio roteiro em si. Já tendo em mente que não vai rolar muita verba. É algo que eu hoje em dia condiciono as minhas ideias às possibilidades que eu tenho de fazê-las. O máximo que eu já tentei uma vez envolvia algumas cenas mais complexas, mas era algo, por exemplo, uma vez que eu vim para São Paulo eu já desisti de fazer. Eu tinha como fazer no sul da Bahia, porque tinha como chegar num trilho mais difícil e tal, eu tinha contato, aqui não tem como fazer, aí abandonei essa ideia. Então eu acho que, num ponto de vista pessoal, eu sempre penso as possibilidades que eu tenho naquele espaço onde eu estou, naquela cidade onde eu estou, e a partir daí vou escrevendo ou cenas ou roteiro e indo atrás de equipe, invariavelmente de pessoas próximas ou de pessoas em quem eu confio. E depois, em todos os filmes, abri um financiamento coletivo ou informal ou formal. Só nesse Toda Sombra Parece Viva, que foi o último, eu abri o Catarse de fato na plataforma, mas nos outros era aquela coisa, fazia o projeto, compartilhava em redes sociais, mandava para amigos, e aí vinha amigo, tio, tia, primo, amigo, sabe, essas coisas assim, sogros, o povo via e apoiava. Mas falando desse processo de desenvolvimento, resumindo rapidamente, é como eu trabalho. E a relação da equipe no set também é algo que vai variar muito, especialmente de acordo com o tamanho do set, tamanho da equipe. Quanto maior a equipe, mais impessoal tende a ser. Eu tendo a preferir, também por uma questão de orçamento, equipes mais enxutas, para poder evitar pessoas ociosas no set. Eu particularmente acho um risco a gente ter muita gente ociosa no set. Eu prefiro ter todo mundo um pouco mais até, se for o caso, cobrindo, assim, acho que há uma sensação de camaradagem maior, que é uma questão pessoal que eu prefiro. Eu prefiro um clima leve no set. Se é uma regra, não. Você vai ter cineastas que eu adoro, por exemplo, Mizoguchi, que o set era um inferno. Você vai ter outras pessoas que defendem um set bacana. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas alguém falou assim, as pessoas têm que amar você como diretor ou diretora, ou te odiar. Ou amar para poder fazer tudo o que for possível para o filme dar certo, ou te odiar para poder fazer de tudo para o próximo take já ser o melhor e ficar longe de você o mais rápido possível. Então, assim, eu estou mais próximo do outro, do processo que prefere essa relação mais amena. Mas outras pessoas, você tem o filme de Paul Schrader com
Lindsay Lohan, o processo é uma loucura. E tem hora que ele diz, quando ele vê aquilo impresso, ele entende. Ah, agora eu entendo por que eu trabalho com Lindsay Lohan. Mas é algo que, num nível pessoal, eu prefiro um clima mais ameno. Mas, assim, no caso do Paul Schrader, que obviamente é um grande diretor, um grande roteirista, alguém que tem de carreira muito mais do que nós dois temos de idade, ele entende que é possível você trabalhar com quem você não gosta ou com quem te faz você sentir mal, porque aquilo vai estar impresso no filme. São métodos, são diferentes tipos de métodos e acho que você pode falar um pouco do seu também aí, Diogo. Eu queria falar do Paul Schrader. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele lá nos Estados Unidos, né? Tive aula com ele. Foi uma experiência maravilhosa, né? Você pode imaginar. Mas eu achei engraçado que agora, né? Ele é super ativo no Facebook, né? Tá sempre postando coisas. E com a pandemia, ele ficou furioso porque o longa dele tava a 5 diárias de chegar ao fim e foi interrompido, né? Putz. Acertadamente. Mas ele ficou furioso e falou e falou coisas absurdas, como assim Ah, que era melhor morrer trabalhando, fazendo filme. Aí teve um comentário que eu vi de um técnico do filme falando: ah, bom saber disso para quando a produção voltar. é... Mas, Poxa, a mas ideia... agora, Fala. não, porque eu vi uma pergunta muito boa do Pablo aqui antes perguntando. Tem a pergunta da Valena também, mas a do Pablo foi anterior. É, peraí, agora tem várias perguntas. Ó. A do Alejandro complementa a do Pablo. O Alejandro quer saber o que nós achamos que pode mudar no quesito fazer cinema pós-pandemia. E o Pablo tinha dito se é possível filmar agora, o que é possível fazer agora diante desse contexto de isolamento social e tal. Eu queria dizer que é possível sim, né? Porque hoje em dia a gente tem os meios de produção, né? À nossa mão, o celular. Então, eu e Leandro mesmos demos um exercício para os alunos, que é, né, que foi com qualquer meio que tivesse em casa, né, com celular, com webcam, qualquer coisa, fazer um filme que pegasse, porque a gente estava estudando cinema de gênero, né, Leandro? E Isso. que dentro de determinado gênero que eles escolhessem, individualmente eles produzissem um filminho que refletisse a situação que estamos vivendo dentro desse gênero escolhido. Então, e a gente recebeu, né, trabalhos maravilhosos, né? Eu gostei bastante. Então, assim, é possível, sem dúvida, é. Inclusive, uma outra figura lendária, né, já que a gente estava falando de Paul Schrader, o Roger Corman criou o primeiro, e ele espera que seja o último, festival Roger Corman da quarentena. Ele está analisando agora os filmes que foram submetidos a ele, né? E a regra era ter até 2 minutos, ser feito dentro da sua casa, usar como atores só quem estivesse, né, dentro da sua casa com você, dentro desse contexto de isolamento, usar o celular, usar luzes que você tem em casa, ou seja, não um equipamento tradicional de cinema, né? Então, é um cinema então mais próximo da gente, se eu posso dizer assim, né? Mas pode falar, Leandro, complementa aí. Só para falar de Roger Corman, tem um livro dele que eu sou doido para ter. É Roger Corman, How I Made, eu não sei se é 1,000 Films or 100 Films and Never Lost a Dime. Você já leu esse livro, não? Não, Eu sou doido não, para não. ter esse livro, que é, enfim, eu acho que ele não tem edição em português, mas é como eu fiz Tem não. 100 filmes e nunca perdi um centavo. E tem um documentário que é o Schlock, The Secret History of the American Films, of the American Movies, que foi um filme que eu descobri, nem lembro, acho que alguma pesquisa sobre cinema independente, e eu descobri esse filme no YouTube, eu acho, depois eu fiz a legenda. É maravilhoso esse filme, para a gente entender como num cinema dito... No cinema dito não, no cinema onde mais se tem dinheiro à disposição no mundo,
Você tem longas que eram feitas em 5, 6 dias. Ah, longa é muito ruim? Não, você tem o Balde de Sangue, que é um filme de Roger Corman, que é um filme interessantíssimo. E eu lembro que um dos atores que está no filme, ele vai falar, ó, quando a gente tinha um filme que a gente tinha hoje, a gente ficava pensando que era que a gente ia fazer no tempo livre. Eu estou defendendo que filmes longos sejam feitos só em 8, 9 dias? De forma alguma. O que eu estou dizendo é possível você fazer um longa em 8, 9 dias e ser bom. Todo longa vai ser assim? Não. Estou defendendo isso? Não. Estou dizendo que é possível. Outra coisa aqui, Valena perguntou do estilo de direção no processo até o set. Valena, para mim, acho que o mais importante, no ponto de vista pessoal, é pensar o seguinte: eu quero que seja agradável. E eu quero que seja grávida, eu quero conhecer a equipe, eu quero que eu simpatize com a equipe. Eu não vou fazer questão de trabalhar com a melhor diretora de fotografia ou o melhor ator, melhor atriz, se eu sentir que não há uma conexão interessante. Ponto um. Nem sempre isso vai acontecer, nem sempre aconteceu. Já, enfim, entre aspas, errei, acontece, mas é algo que justamente por eu ter vivido a experiência de não ser tão legal, para mim tem que ser agradável, tem que ser gostosa. E no set também, a ideia é que seja, mesmo por exemplo no set Toda Sombra Parece Viva, que é um filme de suspense com elementos de horror, não é algo que me agrade a ideia daquela eterna tensão. Óbvio que se a atriz vai entrar numa cena de horror, eu não vou ficar fazendo palhaçada antes dela entrar, porque não faz sentido. Mas eu acho que ter esse clima mais ameno e agradável no set, de forma que a gente acabe o set com saudade do set, é algo que para mim é muito importante. Falando no nível da relação pessoal. No nível estético, digamos que eu achava lá atrás que o meu estilo se aproximava de Kubrick. Aí eu percebi que não tinha dinheiro nenhum. E muito provavelmente nem um décimo do talento de Kubrick para poder chegar naquele cinema. Então, pouco a pouco, eu fui abdicando de tripé, pouco a pouco eu fui abdicando de toda uma ideia de controle de situação e de quadro que não fazia muito sentido dentro de um cinema possível. E aí volta a falar da questão do possível. Então, hoje em dia, eu nem saberia dizer um estilo de direção estético meu, porque é algo que o meu penúltimo filme é um filme todo feito em fotos. Esse último é um filme de suspense que eu nunca tinha feito. O anterior ao de fotos é um filme que esteticamente tem muito pouco a ver com o Toda a Sombra. Então, no sentido do estilo de direção estético, é algo que está em eterna formação, pelo menos para mim, que, enfim, tenho só 11 anos do primeiro curto até esse, 6 curtos, então é algo que está em formação e que vai variar de acordo com o tema do filme, com o tempo de filmagem que eu tenho e com o que eu quero passar. E só uma outra coisa que eu lembrei aqui de outro nome em tempos de quarentena, Jonas Mekas. E a gente pode pensar em outros cineastas também, que assim, um cineasta que fazia muito essa espécie de cinema diário. Cinemas muito, muito livres. O próprio Guerin, José Luiz Guerin, que eu analiso no mestrado, ele também tem um Souvenir, que é um curta muito interessante, tem umas fotos na cidade de Silva, que é um filme todo de fotos. Enfim, a gente pode falar de alguns cineastas aqui que muito antes da pandemia faziam cinema que você olha para esses filmes, você chega e fala, pô, que cinema simples, entendeu? E eu acho que a gente pode pensar no Chris Marquet e alguns outros nomes que você pode me ajudar aí também, Diogo. Enfim, juntei tanta pergunta do estilo de direção com possibilidade de se fazer cinema na pandemia. Eu estou feliz aqui com o bom gosto da Valena, que disse: Meu Deus, eu amo o Max. Então, que bom, Valena. Eu também. Inclusive, não tem nada a ver, mas foi lançado recentemente um livro dele traduzido para o espanhol e para o português, de poemas. É porque tá ali dentro de uma caixinha, não tem como eu pegar agora, mas é maravilhoso, vale muito a pena. Não sabia. Foi faz pouco tempo, não sei se foi ano passado ou no começo desse ano, que eu já tô meio com a noção de tempo também, meio.
afetada, né? E tudo que você respondeu, Leandro, para a pergunta sobre tanto assim o seu estilo, né, em termos estéticos, quanto o estilo, né, na produção, eu na verdade sou ou tento ser muito parecido com o que você expôs aí, né? Eu quero que meu set seja harmonioso, né? Porque eu acho que todo mundo tem que estar ali querendo, né, estar ali, alegre por estar ali e para fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que a única forma de se chegar a isso, pelo menos na minha experiência, é com essa harmonia, né? E quanto a estilo também, uma vez eu estava, quando eu tive essa ideia de estudar fora, eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista para uma das escolas nas quais eu estava tentando ingressar, né? E o professor perguntou exatamente isso. Qual é o seu estilo? Peraí que eu acho que travou um pouquinho. Agora voltou. O professor perguntou qual é o seu estilo. Aí eu falei, eu não tenho estilo, eu tenho determinadas preocupações. Então, eu respondo até hoje a mesma coisa, que é parecido com o que o Boa. Leandro disse, né? Tem coisas que eu acho importantes, mas cada filme é muito diferente um do outro, inclusive. E eu acho que é uma coisa que eu busco também. E aí algumas coisas a gente pode achar semelhanças em alguns aspectos, mas são muito diferentes em muitos outros. Então a minha resposta é basicamente a que o Leandro deu. Muito parecido. Aqui, a Júlia falou, quais as dicas para quem quer produzir, mas tem um baixo orçamento? A primeira coisa é adequar a sua ideia ao baixo orçamento. Então, não adianta você ter um baixo orçamento e ter uma ideia megalomaníaca. Tipo, eu estava falando do meu exemplo do Vaca Parido. Que até, né, se realizou, deu tudo certo. Mas assim, é pensar logicamente, né? Não é querer... Você não vai, com baixo orçamento, querer fazer um filme, né, em que um helicóptero vai explodir, sabe, esse tipo de coisa, isso não tem lógica. Então, acho que essa é a primeira dica. O que mais, Leandro? Ó, Ah, só uma coisa, ó, desculpa te interromper, ó, gente, eu, Alejandro e Caio somos muito harmonizados, ok? Ah, tá. É só um comentário. Eu sei disso, não duvido. é, eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho importante, que é olhar para dentro de cada um e ver um trio é um trio, já diria o Godard. Rindo do comentário de Caio aí. É ver, tá, o que é que. Vamos supor que eu quero contar uma história. E essa história não está cabendo no orçamento, ou no tempo, ou na equipe que eu tenho. Tá, eu vou precisar cortar na carne, porque eu queria muito contar essa história, ou fazer esse filme, que não está rolando aqui com essas possibilidades. Então, dentro dessa história, quais são aquelas coisas das quais eu não quero abrir mão de jeito nenhum? Quais são os desejos primordiais? E a partir daí, ver de onde a gente vai abrir mão, do que a gente vai abrir mão. Porque eu acho que assim, é entender que dirigir é abrir mão. É abrir mão, às vezes, de alguma coisa. Na hora que você vai montar, você vai abrir mão daqueles planos que, por qualquer razão, não são os mais indicados. Então, isso vai valer no roteiro, quando você vai perceber, não, isso aqui não precisa, isso aqui eu jogo para lá. Isso vai permear tudo. Então, é mais uma vez, desromantizar isso, entender. Pô, eu tenho isso de dinheiro, isso de tempo, isso de equipe. O que é que eu posso fazer com aquilo que me move? Assim, o que é que me move? E óbvio, entendendo o que me move, entendendo que esse resultado dessa pergunta vai ser algo que você vai poder compartilhar com essa equipe, de quem você é próximo, e que essa equipe vai poder te abraçar. E aí volta a importância de uma equipe harmoniosa, Sim, que pode ser esse trio aí, por exemplo, que é Caio, Alejandro e Valena, que mas continue harmonioso. que continue harmonioso. É, Mas eu acho que assim, é ver quais as possibilidades e do que eu posso abrir mão. Eu acho importante falar disso, assim, para trazer chão para a coisa. Do que é que eu posso abrir mão? O que é realmente indispensável? E aí chega naquele ponto, não, disso eu não abro mão. Ótimo. É bom a gente chegar nesse momento assim, disso eu não abro mão. Sinal de que você conseguiu
abrir mão de muita coisa, ele conseguiu selecionar e dizer, é isso aqui que eu desejo, é isso aqui que eu quero, e a partir daqui que a gente vai. E trabalhando com essa ideia de mínimo denominador comum, sabe, assim, o que é o mínimo, até onde dá para enxugar, dá para fazer um filme bem legal. Aliado também, eu acho que a referências de filmes de baixo orçamento, que eu acho que é uma Uhum. ideia posterior, assim, ou talvez não, ou pode ser algo anterior também, acho que vai do método de cada um. Mas entender, pô, eu tô sem saber de onde tirar. Dá uma busca refinada no IMDb, pesquisa algo e chega e percebe, ó, esses filmes aqui trabalham nessa chave e tal, eu posso pegar isso aqui dele e posso não pegar isso aqui. Então, acho que pode ser um caminho também. Aí o Caio fez um Um comentário comentário muito bom do interessante aí. Calmo. Eu vou ler o comentário dele para todo mundo, né, ouvir. Estava assistindo a masterclass do Scorsese ontem e ele fala isso. O diretor tem que decidir onde gastar a energia. Ó, falou muito bem, né? O resto deixa com a equipe que você escolheu, já que eles estão ali para te ajudar. Ó, viu, Leandro, que você foi totalmente scorsesiano. Aliás, você falou tão bem que eu não Ave quero nem Maria. estragar. Não, porque você falou exatamente a mesma coisa com as suas palavras, que foram muito boas também. Então, eu acho que eu nem tenho muito a acrescentar para não estragar o que já tá bom. Aliás, isso é outra coisa que um diretor deve aprender sempre, né? Se tá bom, não fica falando demais. Não, por exemplo, o Leandro, ator, aí eu explico uma coisa para ele. Ele já entendeu? Tá bom, eu não vou ficar. Se eu continuar falando, eu tô só sendo chato, né? Eu não tô contribuindo para nada. Às vezes, o melhor que a gente faz é fazer menos. Isso é uma coisa Sim, importante, ter essa noção. Mas só para dizer ainda com outras palavras o que o Leandro disse, né? Só no sentido de reforçar, eu acho importante aprender a cortar, né? A se desapegar, que é um exercício dificílimo, que você só vai vendo isso com mais clareza à medida que você tem mais experiência, que você vê que você não precisa se apegar demais a tudo e você tem que cultivar, né, essa habilidade e também, ao mesmo tempo, dentro daquilo que restou, você tem que ser tenaz, porque você só consegue fazer qualquer coisa se você for uma pessoa tenaz, que vai até o fim. Precisa de ter essa energia também, né? Se você também assim, tanto faz, então você não. Porque é um mundo hostil, né? As coisas não vão ser sim. feitas por você. É você que tem que correr atrás. Isso faz parte do perfil, né? De um diretor ou diretora, né? Sem dúvida. Sim, e assim, lutar por um bom clima no set não é defender que a gente não seja assertivo quando precisa ser. Assim, às vezes precisa, gente, acabou, vamos. Assim, é importante que a gente está no papel de poder e de decisão e que precisamos tomar decisões que felizmente muitas vezes vão ser, é isso aí. Não tem nada a acrescentar, maravilhoso, muito obrigado Uhum. por fazer meu trabalho tão fácil. Mas é importante entender o lugar de cada coisa, o lugar do vamos ser leves quando necessário e o lugar do é isso e tem que ser isso quando necessário. A Júlia falou aqui que a gente tem agora mais 3 minutos, né? 2 minutos talvez. Falar sobre o curso. Diga aí, Diogo, para finalizar. O curso? No curso, então, eu e Leandro damos um curso no INC, dentro do Film Lab, né, que dura 2 anos, que é uma formação que engloba não só direção, mas também roteiro e todas as outras áreas, né, som, fotografia. Dentro do Film Lab, que dura 2 anos, o curso de direção dura 1 ano. E é um curso em que justamente a gente vai discutir tanto questões como as que o Leandro expôs sobre a harmonia do set, como, né, a partir de experiências nossas e de exercícios dados aos alunos, né, tem muito exercício prático também, como também a gente vai falar de teoria, e vai tentar passar por todas as etapas e por todas as habilidades que são necessárias para que uma pessoa se sinta segura para dirigir qualquer coisa, né? Qualquer filme. Então a gente. Você pode lembrar também, Leandro, que a gente. Mas tem um módulo inteiro dedicado à direção
de atores, né? Por exemplo, em que a gente vai trazer diferentes métodos, né, de como dirigir atores. Vai ter um outro módulo, que, como eu estava dizendo antes, vai ser dedicado ao estudo dos gêneros, os diferentes gêneros e os diferentes, não só gêneros, mas os diferentes efeitos que a gente pode obter, né, em um filme e como obter esses efeitos, isso a partir, mais uma vez, de exercícios e também da análise de cenas e sequências em sala de aula. E uma das coisas que eu particularmente acho mais interessante é esse fato de que é um curso com dois professores, então por mais que a gente seja super amigo, se dê super bem, tenha uma visão, como vocês viram, que é super parecida, né, em vários aspectos, mas nós não somos a mesma pessoa e o mesmo diretor, no final das Sim. contas, né? Então, acho que isso é muito enriquecedor para os alunos, porque tem visões distintas, né, que vêm de experiências distintas. Eu acho que isso é muito rico. E também queria aproveitar e elogiar os alunos, né, que fazem essa experiência ficar mais rica ainda. E os alunos já sabem, inclusive, assim, por exemplo, assim, o filme. Ah, e a gente soube que Diogo gosta de tal filme e você não. Tipo, esses dias foi a favorita. Ah, você gosta desse filme já? Aí La La Land é outra coisa, um gosta, o outro não. E é ótimo isso, porque é menos importante do que a gente dizer que gosta, ou pelo menos tão importante quanto a gente dizer o porquê que gosta ou não gosta, é simplesmente cada um ter o seu juízo de valor e cada um ver o que pode aprender ou não com aquilo. Enfim, um Exato. E minuto. construir o seu olhar a partir dessa discussão, né? Construir sua própria forma de ver as coisas e se apoderar de ferramentas, tanto de análise quanto de execução, né? De projetos e tal. Exato. Você falou Aqui, qual? isso, aqui está faltando agora 35 segundos, Diogo. Mais algum comentário antes de Então, não, encerrarmos? só queria agradecer ao Inca, agradecer a você, a todo mundo que está aqui vendo, mandar um beijo especial para o Vicente, que está assistindo. E é isso. Então Agora você. é isso, gente. Obrigado, obrigado, Inky, obrigado, Diogo, obrigado a todo mundo que veio. Fiquem em casa, vejam filmes e façam os filmes possíveis. Ok?